Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma conversa sobre direito penal. Antes, quero convidá-los a nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram, @eduardo.fernandes.adv e no Twitter, @edufernandesfla. Eu espero você lá para conversarmos e debatermos sobre temas relevantes do nosso dia a dia. Pois bem, meus amigos, hoje nós trataremos do crime de resistência, previsto no artigo 329. Mas antes de estudar o tipo penal, é preciso que você fique atento que nós temos resistência ativa e resistência passiva. A resistência passiva, não há violência, não há ameaça. O agente simplesmente não colabora com o funcionário público ou dificulta a execução do ato legal. Ele se agarra a um poste, a uma pedra, se joga no chão, numa mesa, numa cadeira. Ele não ameaça, ele não agride o funcionário público. Essa resistência passiva não caracteriza o crime do artigo 329. Pode vir a caracterizar o crime de desobediência. Quando falamos do crime do artigo 329, resistência, tipo penal, eu estou diante da resistência ativa. O agente atua com violência ou ameaça. Ou seja, o policial chega para executar um ato legal, tipo um mandado de prisão preventiva foi expedido, está na mão do policial, o policial vai executá-lo. Quando chega, o agente dá pontapé, soco, fura o policial. Veja, violência, meus amigos. Ou então, não há violência, mas há ameaça. Na hora que o policial se aproxima, o agente olha para o policial e diz: aí, moral, o negócio é o seguinte, meu irmão. Se tu encostar aqui, eu vou te furar todinho, tá ligado? Aqui nessa faca. Essa faca aqui eu vou espetar você, vou furar você todinho, vou fazer de você uma coxinha de retalhos. O que é que eu tenho? Eu tenho uma ameaça real. Ou então uma ameaça verbal. Seguinte, meu irmão, se você encostar, depois eu vou te pegar lá na esquina, meu irmão, e posso te matar, tá ligado? Perceberam? Ameaça verbal. E aí eu tenho um crime de resistência previsto no artigo 329. Olha o que diz o legislador no artigo 329. Ele diz assim, ó: opor-se à execução de ato legal, meus amigos. Ó, opor-se à execução é exatamente o ato de resistência. Mas, como eu disse para vocês, essa resistência deve ser ativa. Portanto, o legislador explicou aqui dizendo, ó, mediante violência ou ameaça, como eu exemplifiquei para vocês. Atentem também que essa violência ou ameaça pode ser dirigida ao funcionário competente ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Sim, pode ser o policial enquanto funcionário público competente para a execução do ato legal, ou então um particular que esteja prestando auxílio ao policial, ao oficial de justiça. Perceberam? Percebam que aqui tanto eu posso ter o funcionário público como vítima, né, como sujeito passivo, além do Estado, evidentemente, porque o ato legal, tá certo? Mas não só o Estado, mas o próprio funcionário público na sua integridade física, na sua tranquilidade, no que diz respeito à ameaça, tranquilidade pessoal, tranquilidade psíquica, né? Mas também o particular que, evidentemente, esteja ao nexo, esteja lhe prestando auxílio na execução desse ato. Atentem, meus amigos, que o tipo penal evidencia que a violência ou ameaça deve ser contra o funcionário competente. Olhem aqui, ó, competente para executar o ato legal. Significa, portanto, que não basta ser funcionário público, tem que ser o funcionário público que de fato seja competente para executar aquele ato. E o mais importante, esse ato, quando ele fala o ato legal,
Nesse ponto, o ato legal é considerado sob o ângulo formal da competência se quem emitiu o ato, quem elaborou, o autor do ato, de fato tinha competência para isso, e sob o ângulo material ou substancial, o conteúdo desse ato. E aí, meus amigos, se esse ato não respeita esses dois aspectos, tanto formal quanto material, nós teremos um ato ilegal. E lembre-se, ninguém é obrigado a aceitar um ato ilegal. Tanto é que a legítima defesa prevista no artigo 25 autoriza a repelir injusta agressão. E a injusta agressão nada mais é do que exatamente algo que se origina de uma ilegalidade. Dizemos, portanto, que se o ato é ilegal, o agente não é obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a aceitar o cumprimento de um ato manifestamente ilegal. Nesse ponto, nós temos a adoção da teoria da obediência relativa ou conciliadora ou moderada, que implica dizer que se o ato é manifestamente ilegal, a resistência passa a ser legítima, tá certo? Se o ato for manifestamente ilegal. Ah, mas e se o ato for injusto? Bom, ato injusto não torna a resistência legítima, tá bom? Muita atenção para isso. Observem que nós temos aqui, do ponto de vista classificatório, um crime formal. Por que um crime formal? Porque o agente, embora ele atue com dolo e com o especial fim de impedir a realização de um ato legal, eu não preciso que o ato legal efetivamente deixe de acontecer em razão da resistência. Portanto, o crime se consuma no momento em que ele emprega a violência ou a ameaça. É importante também colocar que esse delito, em regra, ele admite tentativa, até porque o emprego da violência muitas vezes se dá através de uma conduta plurissubsistente, tá bom? Mas no caso da ameaça, vai depender da maneira como a ameaça é exteriorizada. Se a ameaça for exteriorizada verbalmente, é em um único ato, portanto, aí não caberia tentativa, porque a ameaça verbal ela é unissubsistente. Então, muita atenção para isso, meus amigos, tá certo? Para fechar esse estudo, observem que aqui nós temos uma pena de detenção de 2 meses a 2 anos, tá bom? Até aqui é isso. Mas, se em razão da resistência o ato efetivamente não se executa, aí eu saio de um crime formal, vou para a figura qualificada do parágrafo 1º, que aí já é um crime material, porque eu passei a exigir que o ato legal efetivamente não se execute. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º, perdão, ele diz assim, ó, se o ato, em razão da resistência, não se executa, opa, o resultado naturalístico passou a ser necessário para configurar o parágrafo 1º. Vejam que no caput eu tenho um crime formal. Quando eu chego aqui no parágrafo 1º, eu tenho um crime material. E aí a pena, que lá no caput é de detenção de 2 meses a 2 anos, passa a ser reclusão de 1 a 3 anos. O parágrafo 2º traz para nós também que, além das penas correspondentes ao crime de resistência, o agente responderá pelas penas correspondentes ao emprego da violência. Observa o que diz aqui o parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. O que eu tenho aqui, portanto, é nada mais, nada menos do que dizer que, além do crime de resistência, se em decorrência da violência resultar em lesão corporal ou em morte, por exemplo, o agente vai responder por resistência e também pelo crime de homicídio ou pelo crime de lesões corporais. Fiquem atentos também, é importante destacar que, se no mesmo contexto fático nós tivermos desacato, resistência e desobediência, a nossa jurisprudência é firme em dizer que o crime de resistência absorve tanto o crime de desacato quanto o crime de desobediência. Fiquem atentos para isso. Esse é o crime de resistência previsto no artigo 329. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.